quem empreende tem os seus altos e baixos, né? Sim. Se você visa só o dinheiro, já começou errado. Então, aquele dia que você não vende ou aquela venda que não deu certo, se você não tem alguém para te apoiar, além do seu sócio, que também pode ser a família, você acaba desistindo no primeiro mês. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast e hoje com o tema O que eu gostaria de escutar antes de empreender, um tema bem legal, então fica com a gente até o final para que você possa tirar algumas dúvidas, buscar um pouco mais de conhecimento sobre o empreendedorismo. E hoje estamos aqui com a Rosa Nascimento, até que enfim, né Rosa, consegui te entrevistar. Verdade. Todo mundo viu falando aí, o patrocinador Rosa Nascimento, e hoje você está aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Você depois vai poder fazer um merchan melhor do que o meu, tá, Rosa? Pode deixar. Rosa, para quem não te conhece ainda, eu já te conheço, depois eu acabo agradecendo você um pouquinho mais, mas quem é a Rosa Nascimento? Bom, a Rosa, sou mãe do Gustavo, tenho um filho, sou casada com a Ailton já há 26 anos, e mês de julho faz 27 anos já de casada. Que bênção, hein? Temos um showroom no Taboão São Bernardo do Campo, um showroom de semijoias, onde a gente vende tanto pessoalmente, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, no Instagram, e também agora pelo nosso site, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. É um showroom que vende semijoias, que vende glamour, vende beleza, brilho, modernidade, moda, enfim, para deixar as mulheres cada vez mais encantadas aí com o dia a dia, né? E a semijoias, ela traz isso, ela traz uma leveza, traz moda, autoestima, né? A gente trabalha muito com isso. Que legal, Rosa. Você viu, né, gente? Como é muito melhor o merchan da Rosa do que o meu, né? Pode deixar que depois eu vou colar esse seu, tá, Rosa? Eu Tá vou dar uma bom. incrementada mais o meu. E, porventura... Tô usando, ó. Então já faz aí, já faz o merchan já. Sim, as nossas peças são semijoias com garantia. Legal. Quem é alérgico pode utilizar tranquilamente, não tem níquel. Hipoalergênico, né, que eu falo. Hipoalergênica, Então, exatamente. A gente dá garantia de 1 ano, justamente Legal. para a pessoa ter, ficar confortável Sim, em utilizar, sim. né? Porque as semijoias, antigamente tinha um tabu que era muito caro, hoje não, né? Com a tecnologia que se tem hoje, você tem peças a todos os preços, a todos os Que modelos, legal. para pessoas que são minimalistas, para pessoas que gostam mais de correntaria. Então tem todos os bolsos e todos os gostos. Que legal, Rosa. Muito obrigado aí pelo Imagina. merchan. E depois a gente vai falar um pouquinho mais da sua história de vida. Então, quero agradecer a Rosa Nascimento, né? Ela já fez esse merchan maravilhoso. Rosa, eu deixei aqui separado, mas é só para mostrar para as pessoas que tá aqui, mas depois você me devolve no final, por favor, Devolvo, tá? pode deixar. Então, Rosa Obrigada. Nascimento para Rosa Nascimento, olha que legal. E aqui nós temos também a Empório, que é um parceiro nosso que está desde o começo também, né? O Guilherme, você também conhece o Guilherme e a Janaína, né? Sim. É uma família muito especial Verdade. para minha família, não porque só nos ajuda aqui como apoiador no Gentilcast, mas é que são pessoas do bem, né? Do Eu bem, sempre falo exatamente. que a gente tem que procurar se rodear de pessoas do bem, Exato, né, Rosa? exato. Que acreditam no propósito, que acreditam em Deus. Na família. Na família, né? Que valoriza isso, porque eu acho que está muito... O mundo hoje está deixando a gente cada vez mais longe da família, né? Verdade. Com muitos compromissos, o trânsito, então às vezes as pessoas querem sair mais cedo, chegar mais tarde, enfim. Então quero agradecer o Guilherme e a Janaína, tá? Então para quem não conhece, a Empório Natural é uma empresa de produtos naturais. Você também consome Empório Natural, né? Muito, né, Rosa? meu marido, meu A filho. gente estava falando ali nos bastidores, né? Sim, é grãos. É tudo. O Gustavo que vai pra academia, que tem Ixi. whey, então ele o Ailton tá toda semana lá com o Guilherme. Eu também. Eu toda semana tô pegando aqui pro meu convidado e também consumindo, tá? Então, quem quer conhecer a Empório Natural, tanto loja física aqui próximo, na Taboão e também aqui na MMDC, em São Bernardo do Campo, e também nós temos pelo Instagram, que é @EmpórioNaturalSBC. Eles vão colocar em alguma parte aqui do vídeo. Então, você que está precisando de suplemento, grãos, toda a parte ali de cuidados
pessoais na questão da saúde, é só procurar a Empório Natural. E também agora fazer o merchan, eu falo que depois eu vou chamar minha esposa para fazer o merchan da Clínica Gentilmente, né, Rosa? Mas aproveitando que você fez o merchan da Rosa Nascimento, faz o merchan aqui o que você achou da clínica, Rosa? Gente, eu estou abismada. Que local lindo, bem cuidado. A gente se sente bem recebido, né? Então, é um lugar lindo, que vocês tenham muito sucesso. Obrigado, Rosa. A gente sabe que cada dia mais as pessoas precisam de ajuda, né? A gente não deve procurar somente quando tem problema. Sim. Né? A psicologia hoje, ela veio para ficar nas nossas vidas. É super importante, eu recomendo. Já fiz terapia, no momento eu não faço, mas já estou voltando aí para a terapia, porque isso é fundamental. Então, o lugar é lindo, 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 muito aconchegante. Que bom, Rosa. Né? Então, desejo muito sucesso para vocês, que aqui seja não só para transformar vidas, né? Sim. Mas para acolher principalmente aqueles que mais precisam, que eu tenho certeza que é o que vocês fazem, um tratamento humanizado. Com certeza, obrigado, viu, Cíntia? A Rosa já pode contratar a Rosa para fazer o nosso merchan aqui da clínica. Então, Clínica Gentilmente, atendimento presencial e online e cuidando da mente em todas as fases da vida, tá? Então, só entrar em contato lá no @Grupo Gentilmente PC, Grupo Gentilmente PC, que também vai estar aqui embaixo. Então, a gratidão aí é eterna para vocês, tá? E agora falando um pouquinho aí desse tema, Rosa, eu gostei bastante, né? O que eu gostaria de escutar antes de empreender. Por quê? Analisando esse tema, a gente vê que hoje a internet ela fala o quê? Para você ser bem-sucedido, você tem que empreender. Né? Você não pode trabalhar para o sonho dos outros, né? Você tem que trabalhar para o seu sonho. Verdade. E essa pegadinha que a internet acaba pregando nas pessoas, acaba deixando as pessoas muito depressivas, sim, pessoas que pegam todo o investimento, tudo aquilo que conquistou a vida inteira e investe tudo em um projeto, né, para empreender e quebra a cara, porque isso faz parte do empreendedorismo, né? As pessoas que acham que vão empreender e vai dar certo desde o primeiro dia, desde o primeiro mês, está errado. Você está aí, não empreenda e continue no CLT, né? Porque a maioria dos empresários hoje de sucesso que eu conheço já quebrou 2, 3, 4 vezes, né? Então, e tem que ter estômago, tem que ter coração, tem que ter resiliência, tem que ter fé. É um conjunto, né? Você tem que ter uma família que vai te apoiar. Então, mas quem diria eu, né? Falando sobre esse tema, né? Eu vou deixar você. Como que a gente chegou nesse tema aí, Rosa? Empreendedorismo. Eu sempre trabalhei, fui 30 anos CLT, trabalhei no ramo farmacêutico durante 30 anos. E há um ano eu estou à frente, né, junto com a minha irmã. A loja já existe, o showroom, há 3 anos, né? Nós fizemos aí no mês de abril 3 anos de showroom. E a ideia veio muito porque a minha irmã ficou desempregada um pouquinho antes da pandemia e a gente pensou em algo que eu sempre gostei de... Eu falei, eu quero transformar vidas, né? Como que eu posso fazer isso? Vamos empreender. Eu lembro que a gente sentou na mesa da cozinha da minha mãe, fizemos uma enquete, né? O que vamos abrir, né? O Ailton deu a ideia, o meu irmão, minha mãe, e no final chegou na conclusão que a gente gostaria de vender algo que eu gostasse de usar, porque fica mais fácil de você falar, né? O que deixa a gente, né, mais bonita? Não é só um cabelo, uma unha, uma roupa, mas um acessório, né, uma semijoias. Então a gente tomou essa decisão de abrir esse showroom. Óbvio, no início a gente foi vendendo ali, né, para algumas amigas, para ver como que era, entender um pouco, e aí sim, depois a gente estruturou isso de uma maneira melhor. Mas o fato de estar no CLT é exatamente isso, eu transformava o sonho dos outros e não transformava o meu. Só que eu não ouvi tudo que eu deveria, né, Wellington? Então, sim, por isso que eu escolhi esse tema. Legal. Porque quando a gente fala em empreender, a gente acha que é um conto de fadas. Você vai num contador, abre a sua empresa, né, tem o capital, e vai. Só vai, né? E não é isso que acontece. A gente aprende aí no dia a dia que a gente tem que estudar muito. Você tem que aprender a ouvir, se colocar no lugar do cliente. Tem uma série de coisas que ela é cíclica, que você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. E quando eu tomei essa decisão, não, vou empreender, eu lembro que eu fui no contador para ver, né, qual era o custo, quanto que eu ia pagar, e ele falou o seguinte, olha...
você vai ter uma sócia, um sócio? Eu falei, sim, vou ter. E aí eu lembro que ele falou, não vai dar certo. Ali eu já fiquei apreensiva, eu falei, meu Deus, já comecei errado. Deveria ter começado sozinho. Ainda bem que eu não ouvi esse contador, né? Porque existem sócios e sócios. Eu acho que quando você senta, tem a clareza, né, os sonhos compartilhados, aonde queremos chegar, qual é a nossa meta de vida, né? Que não é só o financeiro, a gente vai entender isso ao longo da conversa. Você sabe a importância de ter uma pessoa, porque o que acontece? Quem empreende tem os seus altos e baixos, né? Se você visa só o dinheiro, já começou errado. Então, aquele dia que você não vende, ou aquela venda que não deu certo, se você não tem alguém para te apoiar, além do seu sócio, que também pode ser a família, você acaba desistindo no primeiro mês. Com certeza. Né? Então, essa questão de você estudar bem, entender aonde você quer ir e com quem você quer ir é super importante. Né? Então, quando a gente tomou essa decisão, eu envolvi meu filho, ele foi junto, embarcou com a gente aí nesses 2 anos, ficou o meu filho, né, o Gustavo e a minha irmã Maísa, que é minha sócia, e durante 2 anos eles tocaram a loja sozinhos e eu no CLT em paralelo. E aí eu também saí da empresa no ano passado, esse último ano aí eu estou me dedicando 100%, né? Então, quando a gente fala em empreendedorismo e trazer pessoas diferentes, são ideias, posicionamentos, gostos, e tudo isso você tem que entender e falar, para onde nós vamos? Porque são ideias diferentes, né? Sim. Gostos, temperamentos. E a minha irmã, como sócia, assim, é fundamental, porque ela fica à frente da loja, toda operacional é dela, então ela domina demais tudo. Se você perguntar, Maísa, a gente tem ali no showroom, são mais de 1000 modelos de produto. E às vezes a pessoa fala, eu quero aquele brinco. Você fala, oi, aonde está? É a minha irmã, né? Já sabe, ela vai lá rapidinho. Obviamente a gente tem sistemas, mas ela tem muito essa frente logística, né? De atendimento ali com o cliente, e eu estou mais na parte administrativa, redes sociais, que é super importante, compras, né? Faço também muito contato com o cliente e parcerias também. Então, eu fico muito à frente disso. Então, a gente se divide. Óbvio que uma sabe fazer o do outro, porque na ausência de uma a gente tem que tocar o negócio, não pode parar. E essa decisão também de empreender, porque quando você é CLT, você tem o seu pagamento no dia certo, o 13º, né? As férias. E quando você empreende, não existe nada disso, né? Você sabe que você tem que se dedicar muito mais, né? Não só na questão de se doar o tempo, mas também de conhecimento, trazer inovações, que é super importante. Mas essa questão do empreender é um sonho. Quando você coloca no papel, você fala, é um sonho, né? Tá aqui, abrimos a loja, e aí daqui para frente? A gente gera uma expectativa no outro também. Sim. Né? E só que o sonho é seu. E muitas vezes a gente não fala qual é o nosso sonho. E você quer que os outros identifiquem, falando, qual é o sonho dela? Né? Por que elas estão investindo nisso? Então, a gente acha que todo amigo vai ser um cliente, que todo parente vai ser um cliente. Aí você vai percebendo ao longo dos dias que não é bem assim. Que você vai ter que conquistar essas pessoas como cliente, né? Trazendo credibilidade, trazendo profissionalismo, né? Trazendo um atendimento humanizado, que hoje a gente vê muito, né? Principalmente no mercado online, que é muito frio. Essa importância de você estar realmente olhando para o negócio de forma diferente e mostrando para as pessoas que você tem um sonho e qual é o seu sonho. E quando as pessoas começam a perceber isso, elas começam realmente a te apoiar, né? E o apoio não é só no comprar, porque não é só o financeiro, né? É no incentivar, é de divulgar, de indicar para alguém, né? Para alguma parceria, ou para algum cliente, enfim. Então, tudo isso é muito importante. Então, muitas coisas que eu deveria ter ouvido lá atrás, né? Eu não fiz isso. É igual ter filho, né? É igualzinho. Né? Igualzinho. Quando você vai ter filho, ninguém te fala das dificuldades, dos desafios do dia a dia, né? Verdade. Então... E eu lembro que um amigo meu falava assim, quando eu engravidei, ele falou, olha, Rosa, quando você tiver seu filho, ele vai crescer e o trabalho vai ser dobrado. Eu falava, nossa, como assim, né? E realmente, hoje eu tenho um filho de 22, né? Então, assim,
a cada fase existe uma dedicação. Sim. E uma empresa é exatamente isso. Sim. A cada momento é uma dedicação, é um momento que você tem que olhar para alguma coisa, seja para o crescimento da informática, seja espaço físico, seja de mix. Investimento, né? Investimento. A mesma coisa, eu entendo assim, é um filho mesmo. Você tem verdade. que... E que nos primeiros anos, não é só o financeiro, né, Wellington? Você falou isso. Nos primeiros anos de vida, um filho ele não sai andando, ele não sai comendo sozinho. Né? Então, uma empresa é exatamente isso. Então, nem sempre vai ser o lucro, mas vai ser toda a sustentação para no futuro você estar bem, né? Um filho, né? Quando você dá a dignidade familiar, a base familiar, ele se torna um adulto maduro, responsável, humano. A mesma coisa uma empresa. Então, quando você monta ela, que você planeja ela, que você coloca seus ideais, você fala dos seus sonhos para os outros, você conecta também e faz com que essa empresa cresça de uma maneira melhor. Sim, você falou um negócio que é bem interessante. Hoje, o que eu já acompanhei de algumas empresas que abrem e não dá certo, é porque a pessoa está abrindo o negócio já para depender daquele dinheiro do negócio, né? Então, ele não faz uma conta, não, eu preciso ter um dinheiro guardado para eu me sustentar nos próximos 12 meses, né? Que é aquela reserva de emergência e tal. Então, as pessoas já abrem o negócio e já depende daquele valor. Ah, eu preciso ganhar 10 mil reais por mês. Aí você ganha o primeiro, o segundo, o terceiro já não deu certo, mas seu custo fixo é de 10 mil. Você ganhou 5, você já está negativo. E aí é onde você começa a trabalhar com a cabeça forçada, né? Não é uma coisa natural, né? Exato, exato. Uma das coisas assim que a gente até estava conversando um pouquinho antes quando você fala em empreender, você fala assim, é fácil. Romantiza, né? Romantiza demais. Romantiza. Meu melhor negócio, eu amo aquilo, eu vou vender muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não é isso, né? Ninguém falou que você não vai dormir à noite muitas vezes, preocupado, que o medo não paga conta e boleto. Não, né? Eu lembro que quando eu saí do CLT e comecei a ir para a loja, que a gente pegou uma mentoria, né? Ela falava o seguinte, você tem que se mostrar mais nas redes sociais, eu toda acanhada, né? CLT a vida inteira, toda quadradinha, né? Ali. E ela falou, não, você tem que ir, porque se as pessoas não se conectarem com você, você não vai conseguir vender. Com certeza. E aí eu e a minha irmã falamos, vamos virar essa chavinha então, né? A Maísa já se jogava mais com o Gustavo, porque eu falei, a formação do Gu é publicitária, então ele meio que toda, né, descontraída, e a minha irmã também. Então, para mim foi bem difícil, é uma mudança radical. E de não romantizar exatamente isso, a gente achar que você vai vender, que você vai ter os melhores clientes, que você vai só vender para o público X, e você entende que não é nada disso, né? Até porque o que mais tem hoje em dia é concorrente, né? Não Demais, só no seu negócio, né? Demais. No meu setor automotivo tem muitos concorrentes. O meu amigo que trabalha com roupa tem um monte de concorrente. O Guilherme na Empório tem um monte de concorrente. Você, com bijuteria, com joias, semijoias, tem muito concorrente. Muito. Agora, o que fazer de diferente, né? Porque vender por vender, todo mundo faz isso, né, Rosa? É aquilo que você falou. Primeiro que você abre um negócio que você já utilizava. Né? Então, você está vendendo aquilo que você já utiliza. Já é um grande passo. E segundo, que você tá com uma pessoa que é parceira sua. Verdade. Então, que um acaba complementando o outro. Verdade. Então, essa troca no início, o dinheiro, talvez vocês chegaram a um acordo que, a gente não pode depender, porque a gente está abrindo o negócio agora. Então, a sua irmã, com certeza, ela tinha uma estrutura, você tinha a sua também, que você trabalhou 30 anos no setor aí farmacêutico. Então, mas mesmo assim, as dificuldades aparecem, muitas. Né, eu vou contar aqui brevemente. Sim. A gente teve um problema, a gente abriu a loja, né? É um showroom, contratamos uma arquiteta, viajamos, fomos comprar mercadoria. No início, a gente trouxe uma marca para poder apoiar, até para a gente entender como que era o negócio. Fomos, né, numa contabilidade. Eu lembro que na época eu peguei um coach, porque a gente tinha um prazo que eu falei, em 90 dias a gente vai abrir essa loja. E eu falei, se eu não pedir ajuda, eu não vou entender o time disso. Sim. Fizemos tudo. Passaram-se 2 anos. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, a minha irmã me liga. Rosa, pode falar? Ela mandou uma mensagem no WhatsApp.
Estou te mandando um documento, dá uma olhada. Eu recebi 20 páginas, onde uma outra marca com o mesmo nome, porque hoje é Rosa Nascimento Semijoias, mas iniciou-se como Rosa Pinheiro Semijoias. Tinha uma loja em Goiânia com esse nome. Nossa. E que eu tinha 30 dias para mudar o nome. E eu lembro que foi num final de ano, né? Então eu tinha comprado muito material gráfico. A gente tinha saída de uma Black ali no novembro, então tinha muita embalagem, fachada da loja, tudo. Tudo. Como se fosse começar do zero. Comecei do zero. Perdi a conta praticamente do Instagram, porque todas as postagens tinham a nossa logo, todo o material gráfico, tudo. A gente teve que refazer tudo, né? A gente ficou ali praticamente 4 meses, né? Dedicados para essa mudança, reiniciar um Instagram do zero. E aí eu falo, né? Se eu tivesse parado para ouvir alguém que já empreendesse, né? Porque assim, você acha que você sai com um diploma, sou formada, né? Vim do mercado farmacêutico, eu conheço as regras, tal, que você sabe tudo. E não é isso. Não é. Então ali eu percebi que eu falei, nossa, errei, e foi um detalhe pequeno, mas que a gente teve que refazer tudo, né? Tudo. Começar do zero mesmo. Então, a gente teve que informar para os clientes por que daquela mudança, a gente teve que chamar os principais parceiros ali de gráfica, né? A fachada, enfim, falar, o próprio advogado nos instruir ali durante os 90 dias, para a gente hoje se tornar Rosa Nascimento Semijoias. Então, ali eu percebi, eu falei, tenho que ouvir mais, né? E aí, quais foram as mudanças, né? Aí que eu fui atrás de uma mentoria no ramo de semijoias mesmo, para rever, né, e repensar tudo que a gente estava fazendo. A gente também, eu e a minha irmã, a gente sentou, né, para alinhar algumas coisas, e por isso que hoje está muito bem definido o papel de cada uma. Legal. Então, se alguém fala, olha, eu estou com um problema na peça, a minha irmã já sabe como que arruma, ela já sabe, então ela é especialista nisso. Legal. E eu fiquei especialista nessa questão da administração. Não ouvir outras pessoas que empreendem, de outros ramos também, não precisa ser da semijoia, porque tem algumas coisas que são básicas para todo mundo, né? Porque quando você vai no site da Sebrae, tem lá, né, o que você precisa para abrir uma loja. Eu lembro que eu tenho isso impresso até. Então tem lá, tem móveis, contador, você tem que ter um caixa para 3 meses, enfim, algumas coisas que são básicas. Mas isso que era básico eu não fiz. E quase me fez perder a marca, né? Então, com o apoio da família, do meu marido, né, da minha mãe principalmente, e da Maís e do Gustavo, a gente fez toda essa mudança, né? Então, tivemos que recomeçar, né? Então, a gente começou de uma forma diferente. Aí eu já vim para as redes sociais, nessa mudança, né, de uma forma mais humanizada, a gente mostra as peças de uma maneira diferente, a gente começou a fazer live, fazer exposições, né, em condomínios, em outras feiras, para falar da marca, mostrar, né? Porque a gente, apesar de ter uma loja física, ela não é chão, ela é um showroom. E muitas vezes inibe, né? Sim. A pessoa fala, como que eu vou entrar aí? Será que é semijoias mesmo, né? Então a gente mudou um pouquinho isso, e hoje eu posso ajudar outras pessoas falando desse problema. Sim. Falando, olha, faz uma consultoria antes, pega alguém especialista na sua área. Se você não pode, né? Porque muitas vezes a empreendedora, ela começa fazendo um boneco artesanal, mas ela não sabe que lá na frente, quando ela crescer, ela precisa de toda essa estrutura por trás, né? Acho que é só o contador, não é isso. Tem muito mais. Hoje, para vender, você tem que se mostrar nas redes sociais, ela é fundamental, né? Então, as pessoas se conectam, né, Rosa? Demais, demais. Totalmente. A gente, desde a pandemia, a gente avançou vários anos, né? Essa questão das redes sociais, das mídias sociais, graças à pandemia, que abriu esse olhar, porque senão a gente hoje estaria ainda no pedido eletrônico, assim, muito vagamente, assim, poucas indústrias investiam. O negócio era você ir na loja fisicamente, hoje não, hoje é online. Tem empresas que já vendem 50% online, 50% né? Já. Então, é um mercado que cresce muito, então a gente teve que se reinventar mesmo. Sim. Então, a gente está fazendo a mentoria ainda, né? A gente está fazendo, acompanhando. Estou participando de alguns grupos de mulheres empreendedoras para você se conectar. Lá você aprende demais, super importante. Você aprende não só dessa parte administrativa, mas às vezes a gente não se cuida, né? Porque você fala assim, a Rosa vende semijoias, mas é aquela que vende boneca, sapato. Será que ela está mostrando o produto dela da maneira que ela
poderia, né? Uhum. Então, o empreendedorismo, principalmente o feminino, porque o homem, ele é muito regradinho em algumas coisas, né? Ele é focado. Então, quando ele fala, eu vou tomar conta, a mulher, não, ela tem a família, Sim, ela tem os filhos, sim. né? Ela tem a beleza, a questão da estética, ela tem as amigas, ela tem a família, ela acaba se multiplicando Sim. e acaba em algum momento perdendo o foco. E Com esses certeza. grupos, ela te traz para olhar para você, para que você possa refletir isso nas suas vendas. Então, tem sido um ano, assim, desafiador, Sim. de muito aprendizado mesmo. Eu acho que isso veio para fortalecer realmente, né, a sociedade, principalmente, porque eu falei, minha irmã agora vai falar, nossa, ela errou, tô fora, né? E graças a Deus não foi isso que aconteceu, a gente realmente se deu as mãos, estamos aí firme e forte na questão das vendas. Por isso que você vê, né? Por vários episódios aqui, a gente sempre comenta sobre a rede de apoio, né? Rede de apoio no negócio, numa doença, enfim, a rede de apoio ela é muito importante, né? Porque no período que vocês patinaram, né? Que vocês erraram, né? Por falta de experiência, por não ouvir outras pessoas que empreendem, mas vocês tiveram ali um pai, uma mãe, um filho. Verdade. Falou, calma, peraí, né? E alguém de fora às vezes enxerga melhor do que a gente, né, Rosa? A gente estava conversando aí nos bastidores, né? E às vezes a gente está tão fixado no problema que a gente esquece das oportunidades, né? Então, você que acredita muito em Deus, como eu, você foi preciso passar por esse desafio para que você viesse mais forte, né? E hoje você está aqui, fazendo com que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, você que ainda não empreendeu, mas que tem uma ideia de empreender, não saia daqui, fica até o final. A Rosa está dando várias dicas de quem empreende até hoje, mas que passou nos primeiros momentos vários desafios e passa até hoje. Mas ela conseguiu ter uma ótica diferente, uma rede de apoio. Então, no que ela acabou de comentar aqui, que a gente também, como uma clínica, se atentou muito foi sobre a marca, né? Porque hoje existem empresas especializadas nisso, que te dá todo um suporte. Eu não sei qual que é a que deu um suporte pra gente, mas a oportunidade que der eu comento para vocês. Mas que fez a pesquisa e demora um prazo, né? Não é que você chega lá, eu quero registrar esse nome, tô aqui o dinheiro e tá tudo certo. Não, você vai dar uma entrada, vai fazer um período, né, Rosa? O meu tá 1 ano e meio já. 1 ano e meio a de gente estudo, ainda não tem né? a marca ainda, mas não tem nada, até agora ninguém, né, se manifestou. Então, ou seja, a probabilidade é de 90% já ser a marca nossa, né? Então, a gente recebe um acompanhamento semanalmente de como está o status. Mas que pena que a gente não soube, né, disso antes. Mas eu acho que a gente também não... A gente está vindo num ar de tanta cobrança, né, Rosa? Por que eu não fiz isso? Por que eu não dei uma vacina antes do meu filho, né, que a gente conversou? Por que eu não fui por esse caminho, eu fui pelo outro? A gente tem que ter uma vida mais leve, né? Mais leve. E para quem acredita em Deus, sabe, né? Se você coloca nas suas orações para que Deus realmente te direciona ali naquele caminho, qual dúvida que você vai ter, né? De tudo que está acontecendo, né, Rosa? Não, e assim, super importante, né? Quando eu falei assim, porque quando eu saí da empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar em outro lugar, em outro estado. E eu falei, não, agora eu vou empreender porque realmente é isso que eu quero, né? Eu lembro que quando a Ailton chegou para conversar comigo e falou, e aí, o que você vai fazer? Você volta para ser CLT? Você vem para a empresa? Como que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou me dedicar realmente durante um período aí para mim ver o que é. E o que isso me traz, né? O empreendedorismo não tem só o lado ruim, tem um lado bom também, de você poder estar com a família, ter um horário flexível, né? Eu preciso ir numa consulta, preciso levar minha mãe, né? Preciso almoçar com meu filho, com meu marido. Então, tem muita coisa positiva, né? Com certeza. De você poder tomar um café com uma amiga, né? Que há anos, eu fiquei, nos últimos 8 anos, viajando praticamente toda semana. E o empreendedorismo, o que ele trouxe para mim? Essa possibilidade. É abrir realmente, né, uma oportunidade de você se conectar com amigos, com a família, né? Então, esse é o lado bom. Então, o empreendedorismo, óbvio, de um lado, eu falo para minha irmã o seguinte, se eu colocar toda a energia que eu colocava quando era SLT, eu tenho certeza que em breve a gente vai ter muito sucesso. Com certeza. Né? Então, é assim que a gente pensa, né? Então, todos os dias eu acordo e falo,
meu Deus, é hoje, mais um dia eu estou aqui, vamos empreender. Então, o empreendedorismo, ele traz essa possibilidade. Quando eu vou para os eventos, assim, para expor, quantas amigas eu fiz, velho? Sabe? Às vezes, de dar um conselho total, assim. E, às vezes, não é só o profissional, não. Sim, né? Uma troca. Né? Uma troca. Eu lembro que, recentemente, tem uns 3 meses, eu conheci uma expositora, ela chama Rose até. Ela faz semijoias artesanais. Uma mulher de luz, sabe? Ela não está aí nem para vender, eu acho que ela está mais ali para acolher as pessoas que estão expondo, né? E quanta sabedoria. Então, é essa leveza que eu quero para a vida, sabe? Eu acho que a gente... Foi muito bom ser CLT, tudo que eu tenho, que eu conquistei, eu criei meu filho no CLT, mas o empreendedorismo também dá essa oportunidade. Né? Então, é muito válido essa questão de quem quer empreender. Tem gente que tem medo, né? Às vezes fala, não tem investimento, né? Às vezes até tem um investimento, mas tem o medo, né? O medo, ele bloqueia muito. Então, é super importante você desbloquear e se jogar. Se você tiver as pessoas certas, procurar com quem você pode compartilhar e ouvir um pouco, não tem como dar errado. Ele demora, porque é um processo, é um degrau por dia, né? Cada dia é uma construção, é um tijolinho, né? Não é nem um degrau, é um tijolinho ali que você vai, ao longo do tempo, vai conquistando não só a sua segurança, né? A autoestima, os clientes, fornecedores, né? Tem todo um elo em cima disso, que é super importante. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Eu até anotei aqui, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Não. Então, a gente sempre depende de outras pessoas para tudo. A gente não consegue, a partir de hoje eu não quero depender de ninguém. Então você não consegue comer, você não consegue abastecer o carro, né? Então, você não consegue, nem mesmo trancando em casa, vai chegar uma hora que seu alimento vai acabar e não tem o que fazer. Então, mas de estar rodeado de pessoas boas, né? Exato. Eu falo nem só no profissional, né? Eu preciso estar com os melhores, das melhores faculdades, né? Mas é você enxergar nas pessoas o que normalmente as pessoas não enxergam, né? Que é o interior da pessoa, né? Eu falo que tem muitas pessoas que eu acabo conversando que as pessoas se apresentam sem ao menos falar um bom dia, uma boa tarde. Só o fato da pessoa chegar, ela já... Né? Isso num restaurante, num lugar, hotel, qualquer lugar, tem aquela pessoa que ela chega, ela já se apresenta sem ao menos abrir a boca, né? E agora eu queria saber, Rosa, no começo a gente falou da importância da terapia, né? Do autocuidado, mas eu percebo que as pessoas acabam dando férias, né? Eu vou dar férias, né? Eu vou ficar 6 meses sem fazer terapia e tal. Como que foi o seu momento ali, num momento que eu acho que do seu empreendedorismo, não ouvi o restante e tudo, a gente conversou muito brevemente, mas como que foi esse período aí que você já estava 2 anos e aí você teve que parar e com certeza você deve ter tido esse ar de estou perdido. Estou perdido. O que eu fiz de errado? Exato. Como que eu faço para recomeçar? Exato. Primeiro eu lembro assim que eu chorei muito, eu estava no Rio sozinha, primeiro eu estava longe da família, né? E eu pensei, meu Deus, né? Meu investimento tá ali, né? Minha família, vou decepcionar todo mundo, meus amigos, porque eu falava tanto, né, em empreender. E eu lembro que eu conversando com uma amiga, ela falou, Rosa, olha, respira, vai para casa, espera chegar em casa, conversa com o Ailton, né? O Ailton não é psicólogo, mas é um marido, assim, quem conhece ele sabe, ele é extremamente... Calmaria, né? Calmaria total. E eu lembro que eu gesticulava, pelo amor de Deus, e ele, Rosa, calma, vai resolver, né? Não é o financeiro, acho que é uma questão de você sentar, ver o que você vai priorizar, e eu tenho certeza que você vai ajudar. Óbvio que ele me ajudou, mas você precisa, por isso que eu fui atrás de uma mentoria, né? Essa pessoa que eu faço a mentoria, ela é formada em psicologia também, ela não exerce a psicologia, mas ela tem essa questão de ajudar. Mas ela é fundamental, tá, Wellington? Assim, se eu não tivesse, talvez, esse apoio, essa orientação, talvez hoje eu nem estaria sentada aqui. Então, é fundamental, assim, ó, se eu pudesse dar um conselho, todo mundo faça terapia. É extremamente importante. Porque a gente só quer procurar quando você está na dor. E você tem que fazer as coisas antes, né? Você tem que...
você tem que estar bem com você mesmo, porque a vida, ela tem surpresas, né? Sim. A gente, graças a Deus, a gente não tem controle sobre a nossa vida e nem de ninguém. Mas a gente precisa de ajuda, sim. Então, um conselho que eu daria hoje para qualquer pessoa que empreende, e não precisa empreender, não. Sim. Como ser humano mesmo, CPF, ela tem que fazer, ela tem que procurar ajuda. Sim. É fundamental. Tem que ter um direcionamento, né? Eu sempre falo que é cada um na sua área, né? Sim, e olha, eu falo, ajuda, né? A gente fala da área da saúde, e espiritual também. Sim. Independente da religião, isso é fundamental. Foram duas coisas que, né? Então, a família, tem Deus ali, independente da religião, e a medicina, né? Porque Deus fala, óbvio, Deus sempre vai te ajudar. Sim. Só que você também tem... Deus dá os sinais, né? Ele fala, opa, ele fala até com a aqui, gente a todo momento, até né? aqui eu consigo te ajudar, agora você também precisa. Então, é super importante. Porque, como eu falei no início, né? Às vezes o meu sonho não é o seu. E às vezes você quer falar do seu sonho para uma pessoa que ela não está naquele momento. Sim. E quem que vai te ouvir? Quem que vai te ajudar? É uma psicóloga, uma pessoa orientada, uma pessoa que está ali neutra para poder te orientar, né? Nem te orientar, ela vai te mostrar o melhor caminho. Então, é super importante. Que bom, super Rosa, importante. que bom. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Das pessoas procurarem ajuda, né? Porque o corretivo, às vezes, só a terapia não é o suficiente, né? Você vai ter que entrar com remédio... e aí você já desestruturou toda a sua família que está perto de você, e aí você começa a ter pensamentos que muitas vezes você nunca teve. Verdade. Né? E é aquilo, como que a gente controla a nossa mente? Não controla, a gente não controla. E o fato de você também falar do empreendedorismo feminino, né? A cabeça da mulher não para nunca, né, Rosa? A gente estava conversando isso, né? A mulher está aqui, você está ali conversando comigo, mas você sabe que quando você chegar em casa você vai ter que estender uma roupa, porque aquela branca depois você vai ter que lavar a colorida, e aí eu já vou ter que preparar a comida para amanhã, no almoço e na janta, então a cabeça não para, não né? para. Então imagina, você ter que cuidar de casa, cuidar de filho, do esposo, lição... empreender, né, a parte financeira. Então, se você não toma esse cuidado, chega uma hora que não dá certo. Não dá certo. Você não consegue nem controlar você, a sua vida pessoal, profissional. Você perde, né? A gente tem visto aí cada vez mais essa crescente. Eu acompanho muito de perto. E eu tenho várias amigas que fazem né, acompanhamento. E é fundamental. É fundamental. Você precisa, porque o que acontece? A pandemia, além de trazer essa questão da tecnologia, enfim, ela trouxe um afastamento da sociedade, né? Ontem eu estava com um casal de amigos em casa, a gente falando sobre isso, eles estavam morando em Goiânia, e a gente se falava mais quando ela estava lá do que aqui, de se ver presencialmente. Então a gente meio que se distanciou, e isso é ruim, porque hoje você talvez não tenha aquele amigo que possa te ouvir. Com certeza. Então a ajuda, ela é fundamental. Que bom. Fundamental. E falando da questão da ajuda, o que eu percebi aqui no bairro Paulicéia ou também no Taboão é que tem agora as associações, né? Já tem há um bom tempo, mas é que a gente agora está participando um pouco mais, e de valorizar o comércio da região, né? Eu até falei um pouquinho com você sobre isso antes. Eu tive que mudar a minha mentalidade, né? A gente fala de mindset. E o que me fez? Antigamente, eu só fazia compra em shopping. Eu era a rainha do shopping. Minhas amigas que vão assistir aqui sabem disso. Era Natal, Ano Novo, um feriadinho. Hoje, não. O que me fez mudar? Primeiro que eu estou num bairro que tem vários comércios. Se eu não fizer lá o consumo, quem que vai na minha loja? Né? Então, assim, a gente tem que mudar isso também. Tem que ser uma economia circular. Você tem que saber quem é o seu vizinho ali de porta, você tem que saber o que ele vende, né? Ele tem que saber o que você vende, indicar o outro, consumir, né? Eu falei, eu conheço a Empório, meu marido está lá toda semana. É verdade. Então, isso é importante. Né? Então, a minha esposa também, eu acho que teve alguns aniversários aí, né, não vou ficar falando, não, porque assim, melhor não. Só não cai naquele golpe. Meu cartão não tá passando, que depois ela me manda o Pix lá, por favor, né, amor? Mas isso você tem que, a gente tem que mudar essa chavinha, né? Então, assim, não é que o shopping não seja importante, mas para o meu bairro, para o consumo ali, para que ele seja circular, ele é fundamental. Né? E as associações estão crescendo cada vez mais, né? Para ganhar força, para divulgar no bairro ali que a gente mora, para trazer as marcas que estão ali, né? Porque quando você fala de uma loja de rua,
você não tem que pagar hoje, né? No nosso bairro, graças a Deus, né? A gente não paga estacionamento, você consegue deixar numa rua paralela, você, normalmente é um vizinho seu que você está consumindo, você está ajudando, né? Enfim, você quer comprar uma lembrancinha, tudo tem no seu bairro. Né? Então, assim, não só eu, como toda a minha família e meus amigos, eu estou cada vez trazendo isso mais à tona. Gente, valoriza, tem que valorizar, tem que fortalecer, né, os comerciantes de onde você mora. Então, isso é fundamental, porque você está ajudando uma família, né? Você está se ajudando e está ajudando uma família. Porque você criar laços, né? Isso é fundamental, é super importante. Que bom, Rosa. E aproveitando aqui também, né? Se você não curtiu a gente ainda no Instagram, no YouTube, no Spotify, vai lá, se inscreve no nosso canal. Eu tenho certeza que o vídeo da Rosa aqui vai circular por muitos e muitos lugares aqui do Brasil ou fora do Brasil, mas que você não esqueça de se inscrever no nosso canal, pedir para as pessoas se inscreverem. Eu sempre falo que as empresas aqui que nos apoiam também é muito importante você, na hora que você precisar comprar uma semijoia, que você realmente dê a importância, né? Faça parte desse projeto, ou talvez não sendo um apoiador, ou talvez comprando de algum apoiador. Isso é muito importante, porque é aquilo que eu até falei no episódio anterior. Talvez uma pessoa que está assistindo a gente lá em Minas não vai conseguir adquirir um produto da Empório, né? A não ser que o Guilherme criou alguma coisa aí para enviar, né? Depois me fala, tá, Guilherme? E a Rosa, pode ser que ela mande, pode ser que não. Então, mas que você possa valorizar. Vai, igual a minha esposa. Ah, tem uma amiga lá que vai fazer aniversário, né, Rosa? E aí minha filha toda preocupada. Ai, mas será que vai dar tempo? Ai, mãe, né? Porque criança, adolescente de 13 anos fica assim, né? Mãe, eu acho que não vai dar tempo. Aí a Rosa foi lá, pegou o carro dela, levou lá pra gente. Então, a gente tem que ter essa troca, né? E a gente indica também, não só aqui no GentilCast, mas por outros meios também, de encaminhar um WhatsApp e as pessoas que assistem a gente. Então, e para valorizar o nosso trabalho também, quando você for entrar em contato com a Rosa, fala, eu assisti o seu episódio, eu assisto o GentilCast, porque aí você dá uma valorizada também no nosso trabalho. Rosa, me fala uma coisa. Quais as dicas para quem quer empreender? Claro que você já falou várias coisas, mas que você enumera ali como as principais. Sim, olha, eu vou falar uma coisa básica que é gratuito, o Sebrae. Ela dá todo o acompanhamento. Então, no seu bairro, no seu município, procure, porque Sebrae, sempre né? tem um Sebrae, que ele vai te orientar. Nas páginas do Sebrae tem várias modalidades, né? Eu quero abrir um salão de cabeleireiro. Lá você tem, eles dão todas as dicas. Vou abrir uma loja de semijoias, também todas as dicas. Hoje tem muitos profissionais, né? Que têm lojas e hoje dão essas consultorias. Né? Então, você também tem pessoas que dão esse curso para como que você deve abrir, sobre registrar a marca, qual o gasto mínimo que você vai ter de investimento, quais são os fornecedores, que isso é fundamental. Né? Você tem que comprar bem para vender bem. Né? Então, hoje, graças a Deus, isso na internet está muito claro. Você consegue consultorias, você consegue, né, informações. Se você não pode, né, se você não quer ir atrás do Sebrae, vai atrás de um vizinho, um amigo seu que empreende. Olha, o que você fez? Que contador é o seu? Né? Olha, eu não tenho muito investimento. A dica é, hoje, comece com o que você tem. A gente, às vezes, quer planejar um mundo, né? Eu preciso tem que abrir uma loja no início. Não, comece com o que você tem, às vezes na sala da sua casa, no quartinho, né, na casa da sua mãe, mas não deixa de seus sonhos guardados. Empreender, né, quando eu falo aqui no caso das semijoias, de elevar a autoestima, de você falar de beleza, de moda, você muitas vezes você está salvando vidas. Né? De você dar o ouvido ali para ouvir aquela cliente que às vezes só queria um abraço, desabafar. Né? Então, você também tem que ter essa questão. A dica é, não vise só o dinheiro. Ele é uma consequência. Porque se você for um ser humano, um profissional, se você tiver o tratamento humanizado, com certeza isso volta para você. Com certeza, a lei do retorno. Né? A lei do retorno, exato. Então, acho que a principal dica é, consulte. Hoje tem vários meios. Comece com o que você tem. Você não precisa ter muito. Comece pequeno. Né? Então, se você olhar as histórias das principais marcas, todo mundo começou pequeno, né? Ou num quintal, ou nos fundos, ou num quartinho. Então, isso é importante. Quando a gente começou, a minha irmã começou vendendo para as amigas no trabalho, né? Então, hoje a gente tem um showroom, a gente
continuo atendendo aquelas clientes e tem muito mais clientes vindo cada dia mais. Então, essas são as dicas que são fundamentais. E conte os seus sonhos. Porque para as pessoas, para você inspirar alguém, elas precisam saber o que você quer. Sim. Se você não sabe, se ela não sabe, como que ela vai te ajudar, vai te apoiar, fortalecer os seus sonhos, né? Porque senão a gente se frustra, né? Sim. Eu, no início, não contei meu sonho, porque eu era CLT. Sim. Então, as pessoas não sabiam. Ela falou, acho que ela nunca vai olhar para empreender, porque ela está no fixo dela, está, né? Bem, está viajando, não sei o quê. E hoje não, elas entendem qual é o meu sonho. Não foi por conta da necessidade. Foi porque realmente eu falei, tá na hora de eu mudar, virar a chavinha, né? Porque eu quero mesmo. Que legal, eu até anotei aqui, Rosa. Eu faço várias anotações, vários insights, né? Mas transformar o seu negócio em propósito de vida, né? Exato. Isso é muito importante e dá para ver muito claro isso em você, né? Ah, o dinheiro, ele é importante? Sim, né? Até porque a gente tem muitas contas, tem sonhos para realizar que dependem de dinheiro, né? Mas o que eu creio que você priorizou foi o fato de você estar trabalhando próximo de casa, de você poder, vamos almoçar, meu filho, e você poder ter esse tempo com ele, ter esse tempo com o seu marido. E eu até conversando com a Rosa, a gente até falou, poxa, poderia ter um dia da semana, né, Rosa? Sem agenda, né? Um dia sem agenda, para você talvez ir bater um papo com um amigo que faz tempo que você não conversa, de você atender um cliente mais humanizado, né? Ouvir ali o que ele tem para te falar, não só vender, porque você tem que às vezes vender e já sair correndo porque você tem mais umas 2, 3 entregas, né? Então, quem sabe um dia a gente chega nesse nível, né? A gente precisa, a gente precisa, sabe. E não é nem o outro que precisa, às vezes você também precisa, né? A gente gravou aqui com a Cleo falando sobre exaustão mental, né? Tem tanta gente pedindo socorro e não é um socorro de dinheiro, é um socorro de uma palavra, de um abraço, de um acolhimento, né? E deve ser tão triste você saber que uma pessoa quer falar com você e porventura acontece uma coisa mais trágica e você fala, não deu tempo. Ele só queria falar comigo. Não deu tempo. Ele me mandou uma mensagem e eu não consegui responder. Porque eu falo isso por mim também, por você que está nos assistindo, pela Rosa. A nossa vida ela é muito corrida. Né? Então você acorda cedinho, aí você vai dormir tarde, aí você tem um projeto, aí você tem 2 trabalhos, aí você tem um sonho, e isso vai consumindo a gente, né? Então se a gente não tiver um escape, né, e falar, nossa, eu até comentei com ela, você pode ter uma correria, sim, não estou falando para você viver, né, deixa a vida me levar, mas que seja uma correria em algum momento do dia ou da semana prazerosa. Então, eu dou exemplo, eu levo meu filho para treinar de segunda e quarta e de final de semana tá todo atarefado, porque leva num lado, uma hora é perto, outra hora, né? Esse último jogo agora foi em Santo André, mas tem um jogo que a gente tem que viajar, mas é prazeroso pra gente. A gente está 100% conectado com nossos filhos, ele está se divertindo, não tem pressão nenhuma. Então, é uma correria prazerosa. Então, você tem que dosar isso. Se você só está correndo e não está tendo prazer da vida, tá errado. Eu vivi isso, né? Você viveu, né? Eu vivi isso, né? Eu até comentei com você que na pandemia, no primeiro mês que eu fiquei trabalhando home em casa, eu lembro assim que eu forrei a mesa, né? Coloquei prata, taça, meu filho, mãe, o que é isso? Eu falei, não, a gente vai almoçar. Aí eu falei, Gu, o que você tá achando da mãe e o pai almoçando? Ele falou, vocês estão um pouquinho atrasados, né? Eu tô com 16 anos e hoje você tá falando de almoçar na semana. Aquilo ali me despertou. Eu falei, nossa, quanta coisa eu não devo ter, né, perdido. Eu não tô dizendo para as mães não serem CLT, não. É só para ela ter uma qualidade melhor de vida com o filho, né? E olha que eu tenho um só, né? Quantas mães têm muitos aí? Então é super importante. Ali virou a chavinha. E assim, meu filho sabe, até a mãe, ele é minha paixão. Um beijo pra ele, ele é minha paixão, é publicitário, lindo. Me ajudou muito na loja, nos primeiros, ajuda até hoje. Que legal. Há 15 dias atrás ele estava lá no sábado trabalhando comigo, né? Então, eu sou apaixonada pelo meu filho. Mas eu sei o quanto eu fui ausente, pensando em dar, né? O melhor, né? O melhor. E hoje eu sei que eu poderia ter sido melhor, né? Mas nunca é tarde. Ele sabe disso, eu falo todos os dias para ele que eu amo. Eu acordo cantando, eu levanto para fazer o café dele todos os dias. Então, ele sabe a força, né? A força que ele tem na minha vida e do pai dele. Então, Gu,
Eu falo que ele é meu diretor, ó, a mamãe ama Gu, você. Viu aí, ó, já fez o merchan pra você já, hein, Gu? Mas é legal, Rosa, a Rosa mora de frente pra minha casa, né, então a gente acompanha ali, né, desde, sei lá, eu moro lá já há uns 13 anos, né, então há 13 anos que a gente vê o jeito que o Ailton trata o Gustavo, né, o carinho que ele tem por vocês até hoje, né, verdade. Porque, e é aquilo, eu acho que não deve se arrepender por aquilo que deixou de fazer, né, Rosa? Isso mesmo. É daqui para frente, né? A partir do momento que ele tinha 16 anos, que ele fez, que gatilhou ali, que você falou, opa, peraí, dali para frente você foi diferente. Né? E aí tá o seu alcance. Verdade. Então, você que tá aí em casa nos assistindo, para pensar, porque primeiro que às vezes as crianças não pedem para vir ao mundo, né? Não. É uma decisão sua, é uma decisão do casal, é uma decisão externa, né? Dos avós, eu quero ser avô, quero ser, né, uma pressão externa. Mas eles não pedem para vir ao mundo. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que dar é educação, é carinho, e são coisas que não envolvem dinheiro. Verdade, acho que envolver eles, né? Sim. Há um tempo atrás eu vi que você colocou um vídeo, tava os dois aqui com você, né? Sim. Que legal, eu acho super importante, eles precisam saber, né? Sim. E no CLT você não consegue fazer isso, mas quando você empreende, você consegue, né? Com certeza. Trazer a família, eles precisam saber o que é, vocês estão mudando vidas, né? Sim. Vocês estão ajudando pessoas, então isso é super importante. Então essa troca, né? A gente ali, mesmo na correria, a gente sabe ali, graças a Deus, nossos vizinhos são todos abençoados ali na nossa rua. Com certeza, é verdade. Mas essa questão de trazer o filho, né, para ele saber participar, entender, né? O Gu hoje entende a importância que tem, tanto que quando eu ligo para ele, eu falo, Gu, dá uma olhadinha nessa arte aí, o que você pode fazer? Tá super à disposição, que então legal. Assim, ajuda bastante. Acho que é a nossa maior riqueza, né? O Ailton, né, na loja, ele ajuda muito. Ajuda, Sábado passado. Ó, manda um beijinho pro Ailton aí também, que senão depois ele vai. Sábado agora teve um amigo meu que comprou um presente para a esposa e a gente não estava conseguindo motoboy. E a gente tem medo de mandar por Uber, porque às vezes, né, sempre tem um desvio, a gente manda na embalagem, enfim. Falei, você pode fazer a entrega? Aí eu falei pro meu amigo, olha, o meu entregador especial está indo ao seu encontro. E então, Ailton, você que apoia tanto, vende muito, vende muito pra gente, onde ele trabalha. Faça maletinha, ele leva para as amigas que trabalham. Olha, que então, bacana, incentiva demais, isso é muito importante. Por isso que eu falo, falar dos seus sonhos, as pessoas precisam saber, né? Sim. E eu faço questão de compartilhar isso com eles. E eles fazem parte, né? Minha mãe também, uma excelente vendedora. Vende para todo mundo. É muito engraçado. Acabou envolvendo todo mundo da família, todo mundo. Talvez se aproximou mais. Muito. Né, Rosa? E assim, é bom que faz meu irmão, minha cunhada, todo mundo. Tá todo mundo envolvido. Cuidado, hein? Pode ser que eles no futuro lá, na hora que você tiver famosona mesmo, eles vão querer a parte deles. Tem muitos amigos que falam, nossa, amiga. Registro na carteira, cuidado. Eu vou ter que pagar, indenizar eles, né? Indenizar eles. Mas, ó, beijo para todos vocês, amo vocês, eu sei a importância, meu cunhado, né, também, minha sobrinha, né, que é a nossa modelo ali, sempre que a gente precisa. Sua sobrinha? É minha sobrinha, filha da Maísa. Sempre eu vejo ela nos vídeos? Sempre, quando a gente vai fazer live, ela fala que ela é a diretora. Olha, ela tem 17, eu sou a diretora de marketing de vocês. Que legal. Mas ajuda muito ali, cuida da câmera, respondendo os clientes. Então, assim, realmente é um sonho que envolveu a família. Né? Que legal, Rosa. Bem legal. Fico muito feliz. Rosa, deixa eu ver aqui. Fiz várias anotações hoje, Rosa. Deixa eu ver por onde eu vou partir aqui. Não, vamos falar sobre o seu site, Rosa. Eu anotei aqui que você no final aqui... Primeiro eu tenho uma dúvida. Tá. A sua entrega hoje é Grande São Paulo? Então. É Brasil? É fora do Brasil? A semana passada... Era somente São Paulo, São Paulo. Eu acho que eu já, em algum vídeo aqui, eu falei Brasil, mas talvez eu já estava profetizando. Profetizando, isso algo aí. Que poderia acontecer. A gente acabou de lançar uma plataforma, uma loja virtual. Subimos ela no ar na sexta-feira, então já está lá no meu Insta. Se vocês olharem agora, @use rosa.nascimento, você já vai ver um link lá da nossa loja virtual. Facilidade no frete. Ela é de uma leitura muito simples, então qualquer pessoa consegue fazer lá, procurar o produto que deseja. Super fácil. Então, lá parcela,
Lá, se você comprar no Pix, tem desconto. Então, a gente entrega para todo o Brasil e fora do Brasil também. A gente entrega também. Rosa, agora. Eu falo que Deus tem me usado muito para profetizar na vida das pessoas. Até comentar que eu não vou falar o nome do meu cliente, mas muito amigo, é um cara que eu admiro bastante. Mas um dia eu virei para ele e falei, nossa, eu tô sentindo que você vai virar diretor. Aí ele me olhou com a cara meio de assustado, falou, não, diretor não. Eu acho que passou umas 2 semanas, ele virou diretor de um grupo de concessionária. E depois ele até falou para mim, eu tinha vazado essa informação, eu falei, não. Só profetizei. Então agora eu posso falar que vocês entregam daqui, quando que vai estar disponível? Já a partir de hoje, já está. Nossa, Rosa. Já fizemos todos os testes necessários. Essa informação. Fresquinha, então a gente está muito feliz, porque antes a gente só tinha venda, né, no showroom, no WhatsApp, Instagram. E agora não, agora também na loja virtual. Legal, então, Rosa. se você não nos segue, siga lá no Instagram. Qualquer dúvida também chama no WhatsApp, se vocês vão colocar aí na descrição. Né, na descrição. Então, fiquem super à vontade, chama a gente. E apesar de ser uma loja virtual, lá tem um link do WhatsApp, ou seja, o tratamento ainda é humanizado. Que tem legal. Dúvida de tamanho, de cor disponível, é só chamar lá que a gente vai estar vai estar falando com a inteligência artificial ainda não, né? É humanizado. Não. Aproveita, gente, que daqui a pouco... se Deus quiser, vai crescer tanto, muito, com certeza, Rosa. E uma dica para você também, não fique esperando uma data para que você possa presentear quem você gosta, quem você ama ou quem você admira. Surpreenda essa pessoa, né? É tão legal, fora de data, você fazer algo diferente, né? É super legal isso. É perigoso minha esposa estar assistindo agora e falando, Wellington, fica tranquila, meu amor, eu vou te surpreender a qualquer momento, tá? Vou comprar uma joia para você, ou eu vou lá na Empório, eu tô brincando, né? Tá? Mas é legal mesmo, né, Rosa? Eu falo isso porque às vezes a gente está esperando tanto um tempo que a gente não tem, que às vezes em um dia você consegue fazer tanta coisa, muita coisa. Esses dias a gente fez 20 anos de casado, né, que sirva para você também, né? O homem às vezes deixa para a mulher fazer, né? Que ela vai atrás do restaurante e tal. E quando você inverte isso, é tão prazeroso. Muito. Né? E aí em um dia a gente fez várias coisas. Eu fiz uma programação de um dia, né? Eu até falei para ela que eu fiz um roteiro. Ela já olhou assustada pra mim. Quantos dias? Eu falei, um dia só, calma, vai dar tudo certo. E ali a gente programou só o casal. Legal. Né? A gente tem que se permitir, né? Principalmente quem tem filho pequeno. Ai, mas eu não vou deixar meu filho, o que as pessoas vão pensar? Não vão pensar nada. Né? Até porque vocês precisam se cuidar para que vocês possam estar bem e cuidar das outras pessoas também, né? Exato. Você vê que a gente já vai mudando de assunto, né, Rosa? Quem tem TDAH aqui, a gente vai... Mas eu acho que está tudo dentro do contexto. Tudo dentro do contexto. Né? Eu fiz algumas anotações aqui, Rosa. Anotei o nome da sua irmã, Maísa, né? E agora eu vou começar a falar o nome dela também. Tem mais de 3 anos já, né, Rosa? Tem 3 anos. A gente 3 anos, né? Fez recente, né? Recentemente, em abril, 3 anos. Bacana. Estamos super felizes com a evolução, né? Principalmente agora com essa ferramenta. Sim. Então, quando a gente fala de futuro, que né? Legal, Rosa. A gente está vendo aí, né? Um grande crescimento na plataforma. Sim. A Maísa, inclusive, hoje estava com um dono, né? Por isso que eu cheguei uns minutinhos aqui atrasada. Que bom. A Maísa estava falando com o dono da plataforma, pra gente... Ele realmente quer acompanhar, porque ele viu o nosso interesse, né? Então... Ele entendeu o nosso sonho, né? Então vai nos apoiar aí nos próximos 90 dias. Então a gente está super feliz. Então, ao longo desses, né, dos próximos meses aí, a gente com certeza vai avançar na venda da loja virtual. Que bom, que Deus abençoe. Amém. Então eu fiz algumas anotações aqui. Vamos lá para o resumo do episódio de hoje. Não podemos responsabilizar o outro, né? Normalmente a gente gosta de terceirizar o nosso problema, o nosso sonho para as outras pessoas. Fica muito mais fácil. Sociedade não dá certo. Será que não dá certo mesmo? Ou é algo que alguém contou de um episódio que realmente não deu? Né? Porque é muito difícil você fazer algo sozinho. Então você pega a Rosa e a Maísa, uma complementa a outra e vai dar tudo certo, tenho certeza. Já está dando certo. Transformar o seu negócio em propósito de vida. Esse é o primeiro passo. Se você quer abrir um negócio só pensando no dinheiro, em ser famoso, está errado. Você tem que pensar no propósito de vida, né? Hoje o GentilCast é o meu propósito de vida, né? Eu consigo levar informação, transformando vidas através do conhecimento, várias histórias que acabam se conectando com as outras pessoas, né? Sim. Então isso é o meu propósito de vida, né? Ninguém faz nada sozinho, não faz mesmo.
O atendimento diferenciado, eu acho que o primeiro ponto é você saber ouvir. Sim. Né? Você saber ouvir as pessoas, porque através do ouvido você entende qual é a real necessidade da pessoa. Você não vai estar vendendo só uma joia, você vai estar transformando a vida dela, a autoestima dela, para que ela se sinta mais importante do que talvez ela está se sentindo. Então isso é muito importante. Não deixar as propostas te desviar do seu propósito. Né? A Rosa muito bem viu, ela tinha que mudar de estado, ia para o Rio de Janeiro, ia ter que ficar longe da família durante um período, talvez ia ter uma proposta de um ganho maior do que ela estava antes, mas ela seguiu o quê? O propósito de vida dela, não a proposta. Isso sirva de exemplo para você também. Tá? Você precisa comprar bem para vender bem. Olha que incrível, você precisa comprar bem para vender bem. Porque se você achar qualquer fornecedor e comprar caro, você vai vender caro, você precisa ter a sua margem de lucro e não vai vender. Verdade. A questão da qualidade. Sim, também, da qualidade, de ser algo diferenciado, sim, né? Sim. Você não tem como... Se você compra aquilo que você não usa, já está errado, né? Tem muita gente que, eu não uso isso, fazendo propaganda de coisa que não compra. Começar pequeno para se tornar grande. As pessoas que estão assistindo aí na internet, os influencers, as pessoas já estão há mais de 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Todos os dias. Todos os dias. Então, não fique aí triste achando que o seu negócio não vai dar certo. Quanto tempo você está no mercado? Então, fica essa dica importante. Começar pequeno para se tornar grande. E, para finalizar, dar o melhor ou ser melhor, né, Rosa? Né? Verdade. Que aí você pegou o gancho do seu filho aí. Ele precisa que eu dê o melhor para ele ou que eu seja melhor para ele? Com certeza. Então, isso melhor, fechou com chave de ouro. Verdade. Agora, Rosa, um recado final aí para as pessoas que assistiram a gente até agora, olhando para aquela câmera ali. Me fala aí um pouquinho mais aí, o que seu coração reservou aí para o nosso grande finale. Bom, empreender é algo fascinante. Você não pode ter o medo, né? O medo, ele trava as pessoas, trava sonhos, trava amores, trava amigos, e a gente precisa destravar isso, né? Então, fala do seu sonho, fala do que você quer, do seu propósito, tenha Deus acima de tudo, que seja realmente a sua base, né? A gente não faz nada sozinho. Ouça um empreendedor, ouça o seu vizinho, valorize o comércio local, né? Realmente leve para as pessoas o lado humano. Eu tenho certeza, eu ouvi uma vez isso de um professor da faculdade, o brasileiro, ele tem um dom, né? Do abraço, do carinho, de ser cativante, a gente recebe tão bem as outras pessoas, só que quando a gente empreende, a gente não faz isso. A gente começa assim, mas passa 2, 3 anos, a gente deixa um negócio muito mecânico. E aí você perde essa conexão com o cliente. Então, o lado humanizado, a gente tem falado muito isso, né? Vamos ser humano, então tragam as pessoas de uma maneira muito natural, leve, descontraído, né? Cada um no seu ramo. O meu, eu sempre vou levar a questão da autoestima, mas que você não perca isso. A vontade de empreender, de sonhar, né? Não estou dizendo que não seja CLT, muito pelo contrário, eu mesmo trabalhei 30 anos como CLT, tenho muito orgulho disso, mas eu tenho muito orgulho de empreender também. Então, vou deixar aqui os meus contatos. Se você quiser qualquer informação, pode me chamar lá no Instagram. Rosa, quero conhecer mais. Quem que pode me ajudar? Tenho certeza que eu vou apoiar, não só eu, a minha irmã, de uma maneira muito leve, natural, para que você também cresça. Né? Que legal. Então, e agradecer também, né, pela essa oportunidade, não só de estar aqui, mas pela oportunidade de ser vizinhos de vocês. Sim. A gente sempre fala isso, eu e a Ailton, a gente muitas vezes vai dar palestra de casa, a gente fala da importância dos vizinhos, né? Sim. O quanto é importante, né? Então, a gente está ali há 13 anos, né? Sempre as portas abertas, nossos filhos, graças a Deus, sim, independente da diferença, o Gu adora as crianças, sim, né? As crianças adoram o Gu. É verdade. A gente também, então, assim, agradecer pelos vizinhos, pela oportunidade que vocês estão dando, não só para a Rosa, Nascimento Semijoias, mas para tantas pessoas que estão aqui, né? Tantos episódios que mudam vida, que dão oportunidades, né? Porque às vezes não é só, a gente falou sobre isso, quem está falando, né? Sim. Quem está ouvindo também. Sim. A gente aprende todo dia.
Então, desejar para vocês sucesso. Obrigado, Rosa. Né? Obrigado pela oportunidade, que as portas de vocês cada vez abram, cada vez mais, não só no mundo, né, profissional, mas também espiritual de vocês. Tá bom? Muito obrigado, Rosa. É recíproco, né? Eu sempre falo que a gente tem uma admiração grande ali pela sua família, né? E para você ver que a gente tem muitas pessoas que a gente não precisa se falar todos os dias, né? É o olhar, é quando a gente cumprimenta, é o cuidado, né? E eu acho que a gente sempre teve essa troca, Graças né? a Deus. Né? E isso é muito importante. É claro que, quem sabe, a gente tem aquele dia sem fazer nada, aí a gente vai lá tomar um café, vocês vão na nossa casa, né, Rosa? Mas a gente precisa muito disso. E quero agradecer você também pelo seu tempo, de ter ficado com a gente até agora, né? E que você também sinta com que esse episódio talvez tenha feito sentido para você, mas que você também possa encaminhar ele para outras pessoas. Verdade. Porque tem tanta gente querendo talvez sair do trabalho porque não aguenta mais e quer empreender, mas tem medo, ou está empreendendo, mas não sabe aonde está errando. Talvez através desse episódio é a forma mais fácil de você chegar até a pessoa. Então, muito obrigado, Rosa, por todo esse apoio que você dá para esse nosso projeto, né? E ó, apareceu do nada aqui essa linda caneca, tá? Essa caneca é sua, que você possa, em um momento ali que você estiver um pouco apreensiva, correndo bastante, para que você possa pegar essa caneca, colocar um chá, uma água, café, enfim, mas que você lembre de ser gentil com você, né? De você se priorizar, de você realmente se cuidar, porque eu sempre falo que nós temos que ser a nossa prioridade. Verdade. Né? Você precisa estar bem para sua casa estar bem. Verdade. Você precisa estar bem para o seu negócio estar bem. Então, quando pegar essa caneca, lembre de ser gentil Pode deixar. com você, tá, Vai Rosa? ficar lá comigo na loja. É isso aí. Que ela é super importante. Obrigado mesmo. Obrigado, tá, Rosa? Que Deus abençoe. E até o próximo episódio do GentilCast.